Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora nós vamos receber o Senhor. Aleluia. Estamos aqui cultuando Jesus. No primeiro momento, a igreja oferece ao Senhor o melhor louvor. E agora Ele vai falar conosco. Aleluia. E nossa vida vai estar atento para a voz de Deus através da sua palavra. Isso é comunhão, nós adorando Ele e Ele falando conosco. Nosso momento, adorando o Senhor, com os louvores, cantando, glorificando, exaltando. Agora é o momento de Deus para nós. E Deus dá o melhor para nós. E nós também temos que dar o melhor para Ele. Aleluia. Glória a Deus. Ele quiser que saiu o melhor. Aleluia. O melhor de mim mesmo. Aleluia. Porque Deus conhece o altar e eu conheço o meu altar com Deus. Cada um conhece o seu altar. Aleluia. Ele que coloca em nós força para adorar. O Espírito dele que nós leva para adorar. Diz que nós temos que estar todo tempo em comunhão com o Espírito. E com o Espírito de Deus nos ajuda com força. Sair do natural e entrar no espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Mateus, capítulo 12, versículo 47. Aleluia. Então, uma breve palavra para nós também, aleluia, ceiar e adorar mais o Senhor. Amém? Aleluia. Glorificar o nome do Senhor, que Ele está nesse lugar. Aleluia. Aqui fala assim, Mateus, capítulo 12, versículo 46, fala assim. A mãe e os irmãos de Jesus. Glória a Deus. Jesus tinha uma mãe na terra. Jesus tinha os irmãos também na terra. Veio do céu, mas teve uma família na terra. Interessante que Jesus tem uma família no céu, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele tem uma família na terra, Maria e José e os irmãos de Jesus. Mas ele veio do céu para a terra, aleluia, Filho de Deus, e foi gerado no ventre, depois Maria teve outros filhos. Fala assim, glória a Deus. E falando ele ali da multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar. Pode assentar, irmão. Eles pregavam para a multidão, eles pregavam também para 2, 3 pessoas. E eles eram 100% homem, 100% Deus. Pregava para a multidão e pregava para também 3, 4 pessoas. Entrou lá na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava doente, e ele foi lá e tocou nela, lá serviu Jesus. Interessante que Jesus, ele pregava para a multidão, mas uma alma teve um para ele. Ele foi, viajou até a cidade de Gadareno para encontrar o homem endemoniado. E fala que teve uma batalha, mas ele venceu. A legião caiu por terra, entraram nos porcos, os porcos morreram, e a legião foi para outro lugar de demônio, e Jesus libertou o homem. E aquele homem foi uma potência missionária que ganhou toda a cidade de Gandara. Pela cidade. Aleluia. Porque ele fez a vontade de Jesus. Ele disse, fala para os teus que eu fiz na tua vida. Testemunha o que eu fiz contigo. Te libertei. Te transformei. E ele falou. Então Jesus é Jesus de multidão. E é Jesus também, onde tiver 2 ou 3 pessoas, está conosco aqui, irmão. Onde tiver 2 ou 3 pessoas, está presente. É uma pessoa só, orando, clamando, ele está presente porque o Espírito de Deus está conosco. Uma pessoa é o Espírito de Deus. Uma ou 2 pessoas, com a gente, multidão. Então, Jesus é de multidão e ele também. Ele salva uma pessoa, 2, 3. Importante é onde Jesus está, eu tenho que estar. E se Jesus está aqui nesse lugar, é motivo de alegria, é motivo de felicidade, porque o maior Jesus está conosco. O maior Jesus que peleia por nós. Glória a Deus. Aleluia. E aqui fala mais na frente.
E falava a ele aí na multidão, e eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar. Agora aqui fala que a mãe dele estava fora da multidão. Os irmãos dele estavam fora da multidão. Irmão, tem pessoa que está fora. Tem pessoa que está dentro de uma igreja, mas está fora. Por quê? Porque a vez de estar adorando glorificadamente está voando. Está distraído, está fora. Está fora. Para estar, sabe o quê? Na presença tem que estar em harmonia e sintonia. Unido na adoração, tem que estar unido, irmão. A palavra está forte, irmão. Pedir uma palavra de Deus, pedir dentro de Deus. Tem pessoa que está perdida dentro da igreja, irmão. Está perdida, está louca, está distraído. Não sente nada mais, sai daqui, não sente nada. Pode sentir até sono dormindo na igreja. Por quê? Porque está longe de Deus, está longe de Jesus. Precisa, sabe aqui, do toque, mas para isso tem que buscar esse toque. Então alguém tem que orar, Senhor, ressuscita. Alguém tem que profetizar, vai ressuscita. Mas tem pessoa que está ligada, tem pessoa que está buscando, tem pessoa que está sentindo. Por isso que fala, a mãe de Jesus, os irmãos dele estavam lá fora. Estavam lá fora. Era para estar o que? Perto de Jesus. E a mãe, e os irmãos, era para estar em sintonia. Era para estar ouvindo a voz de Jesus, o Filho de Deus, a Maria, os irmãos dele, mas ela estava lá fora. Porque lá fora ela tinha outro interesse. Os irmãos dele tinham outro interesse lá fora. Então nós temos que estar o quê? Ligado com as coisas espirituais. Coisa espiritual é coisa espiritual, nós temos que estar ligado, irmão. Porque do altar que sai o milagre, a cura, o fortalecimento do altar. E que é o altar? Eu e você, que é o altar de Deus. Então esse altar tem que estar o quê? Tem que estar na obediência ao maior, Jesus. Tem uma aliança com Ele. Estamos aqui na vontade dEle. A vontade dEle é o glorificar e exaltar o nome dEle. Por quê? Porque Ele está aqui. Ele está aqui nesse lugar. E aqui fala mais. Ele disse-lhe alguém, estes que estão lá fora, tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. E tua mãe estava lá fora, os irmãos estavam lá fora, querendo falar com Jesus. O mensageiro estava indo ao encontro de Jesus, que o mensageiro falou que a mãe e os irmãos queriam falar com Jesus. Era para ele sair da multidão e ir lá para o outro lado, que a mãe dele e os irmãos dele estavam. O mensageiro Satanás está aí, irmão, para te dar para outro caminho, caminho lá. Quantas vezes você deixou de fazer a vontade de Jesus, fazer a vontade dos outros, dos irmãos, da mãe? Irmão, nós temos que fazer a vontade de Jesus. Jesus é a prioridade na nossa vida, porque nós temos uma aliança de sangue com Ele. Segundo é a família. Mas primeiro é Jesus, a vontade dele na minha vida, porque eu fiz uma aliança com Ele. Ele é meu Senhor, Ele é meu pastor. Eu tenho que estar na vontade de Jesus, não na vontade da mãe dos irmãos, porque o mensageiro Satanás pode usar alguém da tua família. A palavra diz que nossos inimigos são da nossa própria família, que vem para tirar nós da presença de Jesus, para ir para outro lado, para outro caminho. Mas nós temos que estar aqui vigiando, vigiar e orar para que não caia em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o homem tem que estar cheio de Espírito Santo para dizer: não, eu não vou para lá, não, eu tenho compromisso com meu Pai. Jesus tinha compromisso com o Pai dele, o Pai eterno. Jesus estava para fazer a vontade do Pai dele. Então a vontade do Pai para Jesus, ele tinha que executar. Por isso que Jesus falasse: na carne do meu Pai é muito demorada. Jesus falava muito do Pai dele, o Pai eterno. E ele estava falando do Pai eterno dele e a Mãe da terra, que ele leva ele com os irmãos. E ele, naquele momento, não foi, porque sabia que queria tirar ele da vontade do Pai. E Jesus foi obediente ao Pai, cumpriu a sua missão. 48 fala assim: ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falava: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Olha só. E ele falou para o mensageiro.
e foi dizer que a mãe dele está lá fora com os irmãos dele. Jesus falou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Jesus estendeu a mão para os seus discípulos, estendeu assim a vontade. Jesus apontou a mão, apontou a mão para os seus discípulos e falou: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Então Jesus, Ele é fiel com aquele que é fiel com Ele. Jesus, Ele honra aquele que honra Ele. Jesus, Ele abençoa aquele que obedece Ele. Jesus, Ele age dessa maneira. Por isso que Ele falou, estendeu a mão para o discípulo e falou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Discípulo é seguidor de Jesus. O seguidor de Jesus estava perto de Jesus. E Jesus estava perto para alimentar os seguidores dele. Discípulo é aquele que tem o prazer de estar na vontade de Jesus. Porque a maior festa não está na presença de Jesus, irmão. A maior festa é essa. Davi falou assim: eu prefiro um dia na presença do Senhor do que mil lá fora. Porque Davi sabia o que era a presença. Davi sabia, ele sabia buscar a presença. Ele sabia buscar adorando, dançando, pulando. Ele não estava nem ali para quem ia olhar para ele, ia criticar, ia zombar. Ele queria saber de adorar o Senhor, de agradar o coração de Jesus, agradar o coração do Pai, Deus eterno, que dava vitória para ele, que protegia ele dos inimigos. Então ele fazia o melhor para Deus, sendo o rei, dava o melhor para o rei dos reis, Senhor do Senhor, aquele que tinha colocado Davi no trono. E fala que ele tirava a coroa da cabeça, tirava o manto de rei, a roupa de rei, e saía bailando, saía dançando no meio do povo. E fala que Mical, não entendendo, Mical olhou e criticou o marido. Mical olhou e disse: o rei tirou a roupa dele, a roupa real, e está dançando perto da mulher. Ela ficou com ciúme, porque ela não tinha que Davi tinha. Era o que? Era o fogo, era a presença de adorar o Senhor, era a gratidão que ele estava colocando, dançando e adorando, porque era grato ao Senhor, porque a presença do Senhor estava, sabe, aqui no reino dele, que era a arca da aliança. E hoje Jesus está aqui, a presença dele está aqui. Nós temos que correr para a presença, temos que buscar a presença, porque é direito nosso, porque nós temos uma aliança com ele, a presença dele. E vem quando nós estamos em comunhão, na festa. Temos que estar envolvidos na festa espiritual com Jesus. Aleluia. E aqui fala que Jesus falou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. E apontou para o seu discípulo, aquele que estava o quê? Ouvindo a palavra de Jesus, se alimentando com a palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus é poder para a nossa vida. A palavra do Senhor é sabedoria para nós, porque a palavra do Senhor dá crescimento espiritual. A palavra do Senhor é promessa para aquele que crê no nome dele. A palavra do Senhor é tão importante para nós, irmão, para que nós venhamos colocar em prática. Mais na frente fala assim: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, irmã e irmã. Jesus falou: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, qualquer que fizer a vontade do Pai dele, pode ser uma criança, adolescente, um jovem, um adulto, um ancião, qualquer um que fizer a vontade do Pai, que estiver na presença do Pai, estiver adorando o Pai, estiver glorificando o Pai, estiver soltando a voz, glorificando o nome do Pai, qualquer um, o Pai recebe. E fala: vinde a minha criancinha, porque dela é o reino do céu. Qualquer um que chegar diante do Senhor, o Pai está de braços abertos. O Pai é eterno, Deus,
para abraçar. Aleluia. Por isso nós temos que buscar, nós temos que buscar. Buscar o Senhor enquanto tu pode achar. Invocar o nome dele quando está perto. Tu tem que invocar. Glória a Deus, aleluia. Quando mais nós glorificamos, mais a presença do Senhor está em movimento. Porque os mortos não conseguem falar, mas os vivos conseguem. E quando nós glorificamos o nome do Senhor, ele começa a mover. E quando ele se move, acontece maravilha. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, irmã e mãe. Fazer a vontade do Pai que está no céu. Qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é nós estar todo o tempo congregando. A vontade do Pai, que foi Davi que falou, não deixei de congregar como sou costume de mim. Tem pessoa que se acostumou só a vir no domingo, tem pessoa que se acostumou, alguns até trabalham, graças a Deus que trabalham, mas tem pessoa que nem trabalha de noite e falam. Quando eu falo, não falo daqui, eu falo igreja geral, casa de oração geral. Tem pessoa que só uma vez na semana, no domingo, aí fica fraco, porque tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para pelejar, vem tentação para um lado para o outro, e a palavra do Senhor diz que quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos força para resistir à tentação, para fugir da presença do mal. Fala que o Senhor, Ele é forte. Fala que Jesus é forte. Nós temos que estar com forte. Por isso que Davi falou, quem é esse circunciso para afrontar o exército de Deus vivo? Então, Davi sabia que Deus é forte. E nós, no tempo nosso, nós sabemos que Jesus é forte. É o cabeça da igreja. Então, hoje, temos que estar na vontade do Pai. Jesus falou para nós, andando na vontade do Pai, porque Jesus andou na vontade do Pai. Então, olha para Jesus que ele fez, andou na vontade do Pai. E quem faz a vontade do Pai, faz a vontade de Jesus. Quem faz a vontade de Jesus, faz a vontade do Pai. Então, também Jesus, ele falou para nós, está onde? Em comunhão. Em comunhão onde? Em comunhão com Ele, em comunhão com os irmãos. Seguir a paz com toda a santificação, se a qual ninguém verá a Deus. Tão bom que eu suave os irmãos de reunião, porque lá o Senhor ordena a bênção. Olha só, comunhão é tão importante, irmão. Que quando a igreja está em comunhão e oração, o Espírito de Deus, a promessa veio, porque estava em comunhão e oração, orando. Alguns até desistiram e foram para casa. Porque a oração ela se torna gostosa. Mas no começo tem uma guerra para sair do natural e entrar no espiritual. E fala que alguns foram embora, mas uns perseveraram em oração, e quem perseverou recebeu a promessa, porque a promessa ela é garantida na oração. Por isso que Caleb chegou com quem? Caleb chegou com Josué, que estava agora comandando o exército, comandando Israel, porque Deus colocou Josué. Moisés tinha ido, Josué ficou. Ele falou, Caleb, lembra Josué, e que o Senhor me prometeu, e foi na promessa, me prometeu que ia me dar Hebron para me conquistar. Então eu quero Hebron, é promessa minha. E olha, Deus me prometeu, eu estava com 40 anos, agora eu estou com 80 anos, mas eu estou ainda cheio de força, eu estou cheio ainda da presença de Deus, eu vou conquistar, eu vou para aquela cidade lá, promessa minha, eu quero a minha promessa. Sabe o que é isso, irmão? Fazer a vontade de Deus, saber que Deus é o Deus de aliança, Deus de promessa. Vai cumprir se você ali fizer fazer a vontade de Deus, se colocar na vontade de Deus, vai cumprir. Deus tem o compromisso com aquele que chega com ele e quer, e chega com ele e diz, é meu. Por isso que os discípulos ficaram perseverando na promessa do Senhor. O Espírito de Deus veio e encheu a cara, e todos ficaram cheios do Espírito de Deus. Teve profecia,
teve revelação, teve língua estranha, teve tudo isso, teve movimento, teve batismo do fogo, batismo de poder, e eles saíram anunciando a palavra cheia de coragem e ousadia, porque o Espírito de Deus veio para isso, para fazer nós uma lambareda de fogo, para estar na casa de barro que somos nós, e para nós usar. Ele é poderoso, ele é uma pessoa, Espírito de Deus, uma pessoa que está aleluia diante de nós, e quando nós estamos adorando Jesus, nós estamos adorando o Pai, Ele está presente conosco, nós levando para a adoração, nós inspirando, nós dando palavras, nós dando, sabe o que? Vontade, tudo vem dele, porque aquele que não tem, quer sair e está aqui, e fala que naquele momento, a promessa se cumpriu. Então o Senhor, Ele falou, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, só aquele que faz a vontade do Pai. Então a vontade do Pai é isso, é que nós tenhamos, porque na presença dEle, buscando a unção, buscando a presença, isso que vale para nós é a presença do Senhor. E quando a presença do Senhor está na nossa vida, é o Espírito de Deus, ele é sábio e inteligente. Entrou na vida de quem? Entrou na vida de Sansão, deu força para ele. E o Sansão, a vez de segurar o Espírito de Deus, ele queria segurar a mulher e perdeu feio. Estava olhando para a mulher, o Espírito de Deus usando ele, e colocaram uma mulher franzina, magrinha, bonitinha, mas tinha que uma palavra mansa, e foi descobrir a força dele, pau, o Sansão caiu, perdeu os 2 olhos. Agora não vê mais nada, não vê mais a boniteza de Davi, não vê mais nada, não sabe se a mulher é agora, se a outra mulher que passa morena é branca, irmão, depois de cego. Aí o Espírito de Deus começou a dirigir Sansão. Porque o Espírito de Deus estava com ele, ele não valorizou o Espírito de Deus. Foi valorizar a boniteza de mulher, de Dalila. Ele caiu, perdeu os olhos, ele ficou escravo, sofreu as consequências. Mas depois, quando ele começou a clamar pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus veio. Agora ele disse, por favor, me leve, me coloca nas colunas. Agora é conduzido por quem? É pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus foi conduzido a Sansão, perdeu os olhos natural, para que os olhos espirituais dele abrissem, e ele teve vitória, irmão. Sabe o que é isso? O Espírito de Deus está aqui. Basta você ler, ele vem aqui, Espírito Santo, fica na cara da minha vida, porque o Espírito de Deus, ele é o Espírito da sabedoria. Ele deu a sabedoria para Salomão, o homem foi próspero, sabedoria, entendimento, ele deu para Salomão riqueza, honra, então o Espírito de Deus está nesse lugar, irmão. O Espírito de Deus, o Espírito da sabedoria, do conhecimento, do poder, o Espírito de Deus poderoso está no nosso meio, é o Espírito de Deus. Então minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, sou aquele que faz a vontade do meu Pai. E olha, irmão, a vontade do Pai não é a nossa vontade, não é a vontade dos outros, não é a vontade não do inimigo, que a vontade do inimigo mandar uma destruir. A vontade do Pai é a melhor, a vontade de Jesus é a melhor. Paulo e Silas está fazendo a obra, missão, fazendo a obra fora da casa de oração, está onde no campo, missão. E depois de fazer a obra, o espírito do engano se meteu, o espírito da mentira do engano estava seguindo Paulo e Silas. E sabe o que ele falava? Olha aquele santo homem de Deus, eles são servos de Deus Altíssimo, eles estão pregando a palavra da verdade. O espírito do engano está falando, quem estava pregando a palavra da verdade, o espírito do engano está gritando, falando. Pessoa que não tinha discernimento ficava olhando e dizendo, está falando isso, mas Paulo teve discernimento, porque todo dia acontecia isso. Ele chegou lá, vai-te embora espírito, mas não deixa essa mulher. O espírito maligno saiu, a mulher, ela voltou ao normal,
e agora era de escrava, e o homem que ganhava lucro, o ser humano quer dinheiro, quer lucro, o homem que ganhava lucro, ficou furioso, porque aquela mulher era uma serva dele, uma escrava, que tinha o dom do diabo, que o diabo também quer usar o dom de Deus, o diabo quer usar também as pessoas, porque Deus dá o dom dele, quando a pessoa nasce, a pessoa tem dom, irmão. Me lembro de uma mulher que ela nasceu, uma criança, ela viu sobrenatural. Eu estou vendo aqui isso, estou vendo isso. A mãe acaba com isso, está doida, a menina batia nela. Porque ela nasceu já com dom. Depois que ela foi para a igreja, depois que ela se firmou, ela foi saber que ela já tinha o dom de visão desde pequeno. Então, naquele momento, o que aconteceu? Que o homem ficou furioso e mandou bater Paulo em cima. E eu vou terminar para nós orar. E sabe o que aconteceu? O Paulo estava numa prisão. Ele estava todo sangrando. Olha, irmão, esses dois homens seriaram na prisão. Não vou ser aqui. Hoje eu estou todo bonitinho. O pai de Paulo, você está aqui todo bonitinho. Mas aquele homem seriaram na prisão. Porque ele tinha uma aliança com Jesus. Essa aliança que Paulo Silas fez com Jesus era uma aliança de sangue. Ele tinha ido embora para a glória. O Espírito de Deus já estava na vida de Paulo em cima. E agora, e apanharam, ele foi chicoteado, saiu sangue de Paulo em cima. Porque ele estava sofrendo pela obra do Senhor, ele estava sofrendo pela aliança de sangue que ele tinha com Jesus. E fala que naquele momento, sabe o que ele fez, irmão? Ele estava adorando a Deus, cantando e indo, adorando ao Senhor, adorando e orando, de uma prisão e cultuária dentro da prisão. Nós estamos cultuando aqui, irmão, sabe onde? Aqui na casa de oração, nós esses homens cultuaram dentro de uma prisão, adorando, glorificando a Deus. E ele estava lá orando a Deus. E aí, a adoração dele foi dentro daquela prisão tão forte. O sangue dele já tinha o quê? Já tinha saído, estava sangrando, tinha golpe nas costas dele. E pegaram a sua e saiu sangue. Mas ele estava falando o quê? Do pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo está na boca de Paulo e Silas. Ele estava falando de Jesus, porque as portas se abriram e os presos foram tudo a perto dele. Fala que as coisas quebraram, a porta se abriram das prisões, os presos estavam tudo o que? Só recebendo. A adoração estava tão forte que ele estava adorando, ele estava glorificando, orando, e veio um terremoto. O que é terremoto? Presença de Deus. A presença de Deus foi tão forte que teve salvação naquele lugar. Ele adoraram, ele pregaram o convívio que desceu do céu, sangraram naquele lugar, mas teve o quê? Teve salvação. E o homem que estava lá, o chefe daquela prisão, que estava dirigindo a prisão, que estava responsável, ele pediu uma luz, me dá uma luz. Deram uma tocha para ele, luz natural. Sopra e apaga a tocha. Me dá uma luz, teve que acender uma tocha para ele poder olhar. Só que lá tinha homem cheio de luz. Lá já tinha a luz de Deus, porque Deus é tão poderoso que ele vê no escuro. Deus vê no escuro. A luz e as trevas, Deus vê tudo. E eles estavam adorando, sabe o que? Na presença do Senhor. Então ele estava onde? Na presença do Senhor, adorando. E o homem teve que pedir uma luz, uma tocha, e viu que ele estava todo lá. E ele viu e teve um livramento. Porque ele pensava que ele já tinha ido embora. Quando ele ia se matar, o Paulo grita: ei, homem, não faça isso, não te mate, nós estamos todos aqui. Depois que ele falou, aí sim, que ele queria ver, me dá uma luz. Porque ele ouviu que queria ver, me dá uma luz, deram a luz. Ele viu que estava tudo lá. Ele falou assim: o que é que eu posso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e tu vai ser salvo, tu e a tua casa. Na hora, ele fez aliança com Jesus. As portas se abriram, na adoração, na glorificação, quando a igreja começa a se levantar, o Senhor diz assim: levanta, eu falarei contigo. Sabe o que é levantar?
O Senhor falando para a igreja: levanta, te esforça, glorifica, exalta, faz algo que eu vou falar contigo. Né? Porque para Deus falar com nós é assim, tem que levantar, não pode ficar deitado, não pode ficar. Levantar é algo que o homem tem que fazer. Levantar é algo que o homem dá um passo, Deus dá outro. Porque Deus trabalha assim. E Jesus trabalha assim. E naquele momento, irmão, teve salvação, a porta se abriu, várias portas, teve, sabe que a porta se abriu, para Paulo e Silas saíram, ganharam lá mais da família do chefe da prisão. E teve, sabe o que? Banquete espiritual, porque uma alma de mais do vencedor da terra. Nessa noite, vamos ficar em pé, vamos orar. Aleluia. Todo mundo vai dialogar. Aleluia. É da presença do Senhor. Aleluia. Somos da família de Jesus. Essa família aqui, irmão, de Jesus, é uma família mais do que vencedora, porque Jesus, Ele é o cabeça da igreja e está conosco. Nessa noite vamos ceiar. Aleluia. E eu ia convidar a pastora, convido o irmão Brito, aleluia, que vai estar ajudando a ceia. Meus irmãos, pode vir aqui na frente e nós vamos aí já ungir aqui o pão da ceia. Aleluia, orando aqui. Aleluia, glória a Deus. E o suco da uva que simboliza o sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Santo Deus, poderoso Deus, nessa noite eu consagro esse pão, Senhor, que vai sair do natural, vai entrar no espiritual. Jesus querido, o pão simboliza o teu corpo que foi entregue a nós. Também está aí o Senhor, o cálice da uva, simbolizando o teu sangue, mandar adiante que o Senhor fez conosco. Sai do natural, vem do espiritual, porque a tua igreja está no espiritual. E nessa noite, nós estamos aqui para orar ao Senhor. E nessa noite a palavra é essa. Aleluia. Examine o homem a si mesmo, para que possa comer o pão, que é, aleluia, simbolismo do corpo de Cristo, para que possa beber o suco da uva, que está simbolizando uma nova aliança com Jesus pelo sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia, Salvador. E que nessa noite, cada homem, cada mulher, cada pessoa, venha estar, aleluia, se examinando como é que está a minha aliança com Jesus, como é que está a minha vida, como é que está, aleluia, como é que está a minha santidade, porque o Senhor Jesus fala, seja santo como eu sou santo, como é que está, aleluia, a obediência, como é que está o meu nível de obediência, eu estou obedecendo, eu estou fazendo a vontade dele, eu estou congregando, eu estou servindo, eu estou adorando, eu estou ligado, eu estou na casa de oração, eu estou longe, eu estou afastado. O homem que tem que examinar, o homem que tem que se examinar, você está dentro, você está, aleluia, participando do banquete. Você está, aleluia, ouvindo a palavra de Jesus, você está com a mente, aleluia, longe, você está distraído, está seu corpo, mas o espírito está longe. O Senhor que é o espírito do homem, o Senhor que é a alma do homem, aleluia. Buscai o Senhor espírito de verdade, o Senhor procura verdadeiro adorador, aquele que adora o Pai em espírito de verdade, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força. Ele quer uma igreja viva, uma igreja, aleluia, que esteja na sua presença, a noiva que ama, a noiva que está perto do noivo, que ouvir a voz do noivo, porque o noivo ele vem. A palavra do Senhor fala que ele vem saltando pelo monte, é de mariposa da noiva que cama, da noiva que está amando, apaixonada por ele, a noiva de Cristo. Examina o homem a si mesmo, examina a mulher a si mesmo, para que coma do pão e beba, aleluia, do vinho, que simboliza, aleluia, o sangue do Cordeiro, o pão de Jesus, aleluia, que foi maltratado, surrado, para que nós venhamos estar no corpo de Cristo. Hoje nós somos do corpo de Cristo, aleluia.
Nessa noite, olha para cada homem, cada mulher, cada pessoa que está orando, que está buscando o Senhor, que está clamando ao Senhor, que está, aleluia, ó Deus, falando contigo. A tua palavra diz, filho, não pequei, mas se você pecar, você está advogado em Jesus. Ele fala, mulher, eu te perdoo, não peque mais. Aleluia, busque o Senhor, busque santidade, busque pureza, busque obediência, busque o Senhor. Deixe que o Espírito de Deus venha reinar na casa. Faça a vontade de Jesus, porque é melhor para nós. Se o Senhor, nosso Senhor, o lepromaísta também grande, Ele também é o nosso dono. Estamos aqui por Ele, vivemos para Ele, andamos aqui na terra por Ele, por a missão, para fazer a vontade, que a obra dele venha ser realizada, que a missão venha ser executada por nós, que tem aliança, tem promessa, que cumpre a promessa da minha vida, da tua vida, porque o Senhor é fiel para cumprir as promessas que Ele fez na tua vida. Continua servindo a Ele, aleluia, guarda o que tu tem, para que ninguém tome essa coroa. É Jesus que você tem. Você é príncipe de Deus, você é a princesa de Deus que está nessa terra, para fazer a vontade do teu Salvador, que te chamou para fazer o ele dele. Pode pegar aqui, meus irmãos, aleluia, aleluia. Pode pegar o pão, pode pegar o cálice da uva, aleluia. Para o Senhor de novo e não está ceando com o Senhor Jesus. Ceando com Jesus nessa noite. Ceando com Jesus. Venha na fé, venha crendo, tudo pela fé. Aleluia, se tu orou com fé, Deus te perdoa, é com fé. O meu filho virá pela fé, não é por obra, para ninguém te glorie, é por fé, crê somente. Venha marchando, porque o sangue dele nós cobre. Vamos ceiar nessa noite. Pega aí, aleluia, pega o pão, pega o suco, aleluia, da uva, vamos ceiar juntos. São bom, almas de uma reunião, porque nosso Senhor ordena a bênção. Ceiar junto, pega o suco, pega a uva, aleluia, o suco da uva, o pão, coloca na tua mão. E quando eu falar, você vai estar fazendo conforme, aleluia, a direção que o pastor vai dar. Glória a Deus. A palavra de Deus fala que na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele pegou o pão, Ele deu graças a Deus, e Ele distribuiu para os seus discípulos e falou: esse é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. Pode comer o pão. Pode comer o pão. Pensando em Jesus. Pensando em Jesus. Mente de Cristo. Pensando em Jesus. Pelo fogo de Pentecostes. Aleluia. Jesus sofreu por ti. Jesus sangrou por ti. Aleluia. Jesus foi chicoteado por ti, pelos pecadores, por ti. Jesus foi, aleluia, traído. Jesus foi coroado de espinho. Jesus foi pregado numa cruz que Ele carregou tão pesada por nós, para nós salvar, para nós fazer cidadão do céu, para nós fazer herdeiro do reino do céu, do reino do Pai dele. Na noite o Senhor foi traído. Ele pegou o suco da uva e foi distribuindo para os seus discípulos. E aí ele falou: faço uma nova aliança com vocês, uma aliança de sangue. Pode tomar. Aliança de sangue. É o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. O sangue de Jesus te perdoa o pecador que se arrepende. É o sangue de Jesus que te perdoa quando tu erra, tu falha. Tu chega diante do Senhor e diz: eu errei, eu falhei. Você fala o pecado diante do Senhor, me perdoa. É o sangue dele que te perdoa. É o sangue dele, é o sangue. É o sangue dele que te protege. É o sangue.
É o sangue dele que te protege, é o sangue de Jesus que te cobre, é o sangue de Jesus que santifica, purifica e justifica, é o sangue. Fique à vontade, tu e Jesus. Fique à vontade, tu e Jesus. Tu e o teu irmão Jesus. Ele falou, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, só aquele que faz a vontade do teu Pai. Fique à vontade do teu irmão Jesus. Fala com ele, conversa com ele, glorifica ele, exalta ele, agradeça, aleluia, porque ele te deu vida em abundância. Ele está vivo, teu irmão Jesus. Ele morreu por nós, para o terceiro dia. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele tem a chave da morte do inferno. Ele é poderoso, teu irmão. Ele te fortalece, ele te renova. Aleluia, ele cuida de ti. É Jesus, é Jesus. Somos a igreja dele. Somos a igreja de Jesus. Somos o corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. Você congrega no corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Você é membro do corpo. Você faz parte do corpo de Cristo. Aleluia. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o nosso pastor e braço nos fortará. Aleluia. Você é o altar do Espírito de Deus. Você é o altar, ele habita na tua vida. Você é o altar, seja cheio, renovado, transbordante, porque você é o altar. Aleluia, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de poder, o Espírito da sabedoria, o Espírito de Deus habita na igreja, habita dentro de nós. Somos casa dele, somos casa de barro, mas o Espírito de Deus habita dentro de nós. Ele fala através de nós, ele nos usa para nós orar, adorar. Ei, aleluia, nós somos instrumentos do Espírito de Deus. Já encontrou ele? Já encontrou Jesus? Já encontrou? Procura ele que você acha. Aleluia, procura ele que ele está, aleluia, bem pertinho de ti. Procura ele, você acha. Aleluia, aleluia, procura ele. Maria foi procurar o corpo de Jesus, mas ela encontrou ele vivo. Ele falou Maria, ele falou porque Maria foi o corpo dele. Procura ele que você acha, procura. Coloque a tua fé em ação, toca nele. O meu justo é a tua fé, se tu crê, para a glória de Deus. Eu já achei ele. Você já achou ele? Eu já achei ele. Aleluia. Eu já achei ele. Eu já saí do natural. Eu já entrei no espiritual. Ele, aleluia, está comigo. Ele está contigo. Aleluia também. Segura na mão dele. Receba virtude. Receba renovo na tua vida. Glória a Deus. Está queimando aí. Está queimando fogo, está queimando altar, aleluia, aleluia. O sacerdote coloca a lenha, a igreja do sacerdote coloca a lenha, orando, clamando, pedindo. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre, aleluia. Mas o fogo vem dele. O fogo vem dele, de Jesus. E o batismo sabia disso, o profeta. Ele falou: eu batizo com água, mas veio aí poderoso. Ele se batiza com fogo, ele renova no fogo. Ele, aleluia, incendeia. Quem incendeia é Jesus. Aleluia, incendeia a tua vida. Ele, aleluia, faz o coração queimar. Aleluia, ele renova. Ele é Jesus, é a fonte da vida e da vida abundância. Ele é a fonte da unção. Ele é Jesus, ele está
sempre descansará. Glória a Deus, a presença dele. É a presença dele. É a presença de Jesus. É o Espírito de Deus na casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A presença. Quanto mais tempo nós oramos, a presença do Senhor lá vem forte. Qual é o nível de oração tua? É 2 minutos, é pouco, irmão. É 10 minutos, é pouco, irmão. É 20 minutos, é pouco, irmão. É meia hora, é pouco, é pouco. É 1 hora, é pouco. Dê 1 hora você vigiar. Dê 1 hora você vigiar comigo. Dê 1 hora, é pouco. Aleluia. Os homens que andaram na praia do Senhor, ele subiu a montanha. Moisés subiu a montanha, Monte Moriá. Subiu a montanha, subiu no alto. Queria a presença, é pro alto. É pro alto. Olha para o alto. Davi falou: de onde virá o socorro? Olhe para os montes, de onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor. O socorro vem do Senhor. Aleluia. Diz o fraco, eu sou forte. O socorro vem do Senhor. Clama a Ele. Olha, subiu na montanha. Subiu para cima, para cima, para cima. Passou 40 dias. 40 dias orando, buscando. 40 dias. Fala que o monte fumegou. Fala que a montanha balançou. Porque a praia do Senhor foi no monte. Aleluia, balançar. A praia do Senhor sacudiu o monte. Sacudiu o monte. Porque é uma vida. Porque é um corpinho. Porque, aleluia, uma pessoa que o Senhor fala assim, que é pequenino. Fala de Paulo de Israel, disse, vermezinha de Jacó. Aleluia. Sabe que a praia do Senhor, irmão, é tão grande. Ele coloca só um pouquinho na tua vida. Você queria ver o Senhor pelo rosto. Quero ver a tua face, homem meu, minha face. Porque da goeta morre. Esse corpinho é frágil. Esse corpinho é de barro. Aleluia, o Espírito de Deus está aqui na casa. Porque Ele dá na medida. O Espírito de Deus dá na medida. À medida que você clama, à medida que você busca, na medida certa, Ele te abençoa. Aleluia, assim que foi Jacó. Jacó já estava velho. Chamou o filho dele e abençoou cada um conforme a sua capacidade. Qual é a tua capacidade de buscar o Senhor? Qual é a tua capacidade? Aleluia! Busca mais Ele. Se você, aleluia, não sentiu nada, busque mais Ele. Busque mais Ele. Aleluia! Faça como, aleluia, Jacó falou: não te largarei quando tu não me abençoar. Jacó lutou pela presença de Deus. Jacó lutou a noite toda. Fez uma vigília de madrugada. O olho estava presente. Ele segurou o olho pela fé. Ele agarrou. Ele não deixou sair. Ali queria voar. Já estava clareando. Estava vindo o dia. Ele falou: não te largarei quando tu não me abençoar. É a presença. Você deseja a presença? Você deseja a presença? É para quem deseja, é para quem quer, é para quem luta, é para quem glória, é para quem, aleluia, quer, aleluia, presença para trabalhar na obra. A presença não é pago não, a presença não é pago não. Qualquer homem queria comprar a presença por dinheiro. E Paulo falou: ei louco, ei homem, tu está pensando que a presença é comprada? Não é não, não é não. A presença de Deus é aleluia, é buscando de joelho, é adorando. A presença de Deus, aleluia, é aleluia, ter compromisso. Só tem presença de Deus que tem compromisso. A presença de Deus é
ela vem com compromisso. Aleluia, quem não tem compromisso com Deus não quer a presença, porque a presença de Deus é um compromisso. Quando Deus encheu o discípulo com a presença, ele deu compromisso: ide, pregar o evangelho, Jerusalém, Judéia, Samaria, campo, fim da terra, pregue a palavra, pregue todo dia com poder, o sinal seguirão aquele que crê no meu nome. Aleluia, o surdo vai ouvir, o mudo vai falar, o mudo vai recitar, aleluia, e é pregada a minha palavra aos pobres, eles vão ser salvos, libertos, transformados pelo poder do meu nome. Você vai dar a minha presença. Presença de Deus para quem tem compromisso. Presença de Deus para quem tem compromisso com Jesus. Presença de Deus vai trazer a palavra, vai adorar quando doente, para nós pregar a palavra e pessoa é salva de Deus pelo poder da palavra, pelo poder da presença. Os homens que andavam com Jesus, andavam na presença, aleluia, Estevão, viu o céu aberto, foi com a glória. Paulo, aleluia, foi impactado com a presença, foi perseguir a igreja, Jesus veio com uma presença tão forte, chegou os olhos, caiu do cavalo, e a voz falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Que és tu? Eu sou Jesus que tu persegue. Tu recalcitrar contra o meu grilhões. Tu vais sofrer pelo meu nome. Tu levanta de irmão. Aleluia. E o Senhor levantou Saulo como missionário, trocou o nome dele para Paulo. Aleluia. E ele foi cheio da presença. Ele foi cheio porque Jesus apresentou como Jesus, aleluia, presente. Jesus que tem poder e autoridade para dar para o homem fazer a obra dele. Ande na presença. Aleluia. Adore na presença. Ore na presença. Durma na presença. Trabalhe com a presença. Evangelize com a presença. Ande na presença do Senhor. Anda com Ele na presença dele todo dia, até o levantamento da igreja. Aleluia. E a presença que vai te levantar. A presença de Deus é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está na casa. Ele que vai te usar para evangelizar, para adorar, para orar. Ele que vai dizer: levanta, vai orar, levanta, vai evangelizar. É a presença, é o Espírito de Deus na sua vida. E Ele vai arrebatar a igreja. Ele vai arrebatar a igreja, o Espírito de Deus. Seja cheio, transbordante da presença do Senhor. Glória a Deus. O ambiente muda. O ambiente muda na presença. Aleluia. O ambiente muda. A presença de Deus, aleluia, tem anjo. Tem anjo na presença do Senhor, tem anjo. Aleluia. A presença do Senhor, aleluia, o inimigo cai por terra. Os inimigos demonicados com a Bíblia, porque a presença do Senhor vai contagiando a mente, vai clareando. Louro, mas ela está aqui. É a presença. Na presença de Deus tem ministrando. Na presença de Deus tem glorificação. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo. Ao Senhor do Nazaré, todo o céu está cheio da sua glória. Na presença de Deus, aleluia. Tem aleluia. Tem visão. Aleluia. Na presença de Deus tem profecia. Porque o Espírito de Deus está na casa. Glória a Deus. Aleluia. Na presença de Deus tem milagre, tem maravilha. Na presença de Deus tem cura divina. Na presença dele. A presença de Deus, aleluia, tem milagre. Porque a presença de Deus apresenta a unção da cura. A unção do milagre, a maravilha está aqui. Porque a presença de Deus está nesse lugar.
Na fé de Deus, quando ressuscita. Na fé de Deus, a vida abundância. Na fé de Deus, aleluia. Fé, aleluia. Avivamento da fé do Senhor. O Espírito Santo está na casa. O Espírito Santo está na casa. O coração fica sensível. O coração se quebrando. A alma se humilha. Aleluia. O homem se prostra. Aleluia. O homem adora. O homem desce. Desce na cadoleiro. Desce. Aleluia. Se humilha. Porque a alma começa a se quebrantar. E uma alma quebrantada chama a prece do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele está nesse lugar. Aleluia. E é Jesus, Salvador. Glória a Jesus. Aplauda Ele. Glorifica Ele. Aplauda Ele. Está nesse lugar. Glória a Deus. Levanta a mão para cima. E receba a bênção do Pai. A bênção do Filho. A bênção do Espírito Santo de Deus. A bênção da Trindade Celestial. Que o grande amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e que a unção do Espírito Santo esteja sobre a igreja, hoje e para sempre. Amém. E aplauda bem forte Jesus. Ele está nesse lugar. Ele está na nossa vida. Ele está com a igreja. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quero avisar os irmãos que nós estamos aqui sexta-feira, culto de salvação, de cura, de libertação. E domingo estamos aqui, aleluia, no culto de ensinamento. Mas quarta-feira estamos na direção do Espírito para fazer, aleluia, missão, para fazer evangelismo, para fazer visita em algumas casas. E creio que o Senhor vai estar dando direção. Tem alguma visita para nós fazer. Aleluia. Queremos visitar a dona Letina, uma ovelha nossa, que foi, aleluia, batizada por nós, que também tem uma aliança com Jesus, e se encontra, aleluia, na casa do Filho, e precisa, aleluia, precisa de Jesus, e precisa da comunhão também dos irmãos. Creio que Jesus está cuidando dela, e também ela já chamou pelo nosso nome, para ir até nós. Nós chegamos lá. Por causa que nós passemos pelo momento de crise, mas graças a Deus, Jesus já curou. Eu passei, mas o Senhor tirou. Ela passou por mim e saiu, porque Jesus cuida de nós. Mas ela passou também, mas já foi embora a gripe. E nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Aleluia. Ela já é idosa, por isso que a gente tem que chegar lá, aleluia, bem saudável, porque a gripe pega. Mas também Jesus pega a gripe, joga fora, e nós estamos aqui já fortes, saudáveis, para orar por outras pessoas. É interessante que antes da pastora gripar, você declara que era para poder cobrir ela em oração. E depois que a pastora estava já cobrindo ela, ela se que era para orar por muitas mulheres que estavam tudo deitadas. E a pastora cobrindo ela depois ficou boa, já cobriu outras pessoas intercedendo, cobrindo as mulheres. Creio que o Senhor curou muita gente, porque Ele mostra o futuro. Por isso que a previdência é tão boa, para os filhos de Deus mostra logo na frente que vai acontecer. Então eu creio que vai ter uma visita para nós fazer. Aleluia. E creio que Deus está conosco e vai nos dar vitória. Vamos sair sim. Aleluia. O Senhor vai dar vitória. O Espírito de Deus vai nos levar às casas que Ele já está trabalhando. Deus já está movendo a mão dele. E vai acontecer, aleluia, o que o Senhor quer que aconteça. Porque é Jesus que salva, que cura, que liberta, que restaura e que fortalece. É Jesus Cristo. Amém? E a liderança apostólica está querendo aí um lanche para nós. Amém? Aguarde aí o lanche em nome de Jesus. Glória a Deus.